E o Corinthians está revoltado com o Palmeiras e acusa o adversário de ter lhe roubado 3 jogadores das categorias de base. O pior é que João Paulo Sampaio, gerente da base alviverde, confirmou que tirou 3 atletas do Corinthians e tirará mais. Só para lembrar que essa treta começa no ano passado, quando o Corinthians, entre aspas, rouba um jogador da base do Palmeiras. Na oportunidade, ambos os clubes estavam integrados, faziam parte do movimento dos clubes formadores. Movimento esse que é presidido pelo João Paulo Sampaio, o gerente da base do Palmeiras. O João ficou revoltado com a saída desse atleta, até porque existia um código de ética entre os clubes, para que não se tirasse jogador da base de um rival integrante do MCP. A partir daí o Corinthians foi excluído do movimento dos clubes formadores e passou a ser punido com não convite a vários torneios de categorias de base. João Paulo Sampaio se defende dizendo que esperou por um ano para que o Corinthians fosse punido. Como não existiram punições, o Palmeiras foi e tirou 3 atletas da base do Corinthians. E o João Paulo Sampaio promete tirar mais. Já percebi nas redes sociais torcedores do Corinthians exigindo que o Timão tome providências e tente se juntar à CBF e eventualmente a outros clubes para demonstrar ou acusar o Palmeiras e João Paulo Sampaio de se beneficiarem dessa relação que o João Paulo tem com o movimento dos clubes formadores. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que o Corinthians vai pagar pelo empréstimo de Matheus Pereira, volante que chega do Fortaleza. Essa informação eu já tinha contado para vocês. A novidade é que Rian, atleta do Corinthians, será emprestado sem custos para o Fortaleza como parte dessa negociação com opção de compra. A saideira do Corinthians, Antônio Oliveira, ex-comandante do Timão, decidiu processar o Corinthians cobrando R$500 mil que não foram pagos após sua demissão em 2024. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que já contratou Gabriel Paulista, Matheus Pereira e Pedro Milans. O próximo reforço pode ser Cauã Diniz, volante de 21 anos de idade que pertence ao América. Esse jogador foi muito bem avaliado pelo departamento de scout do Timão e poderia chegar ao Corinthians sem custos. O Cauã entrou na justiça e conseguiu, em primeira instância, a sua saída do América. O Coelho lhe devia 2 meses de salários em carteira, 4 meses de imagem e fundo de garantia. A audiência está marcada para 26 de janeiro, mas os representantes do Cauã Diniz e dirigentes do América chegaram a um acordo para que o atleta saísse sem justiça, deixando 30% do valor de uma venda futura para o Coelho. Diante desse cenário, vai caber ao Cauã e a seu representante, o Diogo Silva, escolherem o próximo clube. O Botafogo é um dos principais interessados, mas, segundo o staff do jogador, o Corinthians entrou na parada e pode acabar levando a melhor. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do Corinthians que tratou o negócio de maneira mais fria, muito menos quente do que eu ouvi de representantes do atleta. De qualquer forma, se você não conhece Cauã Diniz, volante revelado no próprio Coelho, deixou excelente impressão na reta final da temporada passada, jogando como titular absoluto sob o comando de Alberto Valentim. Jogador que disputou 37 jogos com 2 gols e 1 assistência, chegaria sem custos, com o Corinthians ficando com 70% dos direitos econômicos e deixando 30% para o América. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. E Rodrigo Garro pode virar reforço do Grêmio. Essa foi uma das especulações da terça-feira. Informação da Bianca Molina dá conta de que o Grêmio sondou o meio-atacante argentino do Corinthians. A ideia era entender as condições de um eventual negócio. Entrei em contato com o presidente Osmar Stabile, que garantiu que não há proposta oficial. Também perguntei aí, presidente, mas você toparia negociá-lo? E no Corinthians, a avaliação de que não tem nenhum motivo para você vender o Rodrigo Garro para um clube brasileiro. O Corinthians até topa vender o atleta desde que seja para o exterior e por quantias acima de 15 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Timão ainda deve para o Tadjeres mais de 23 milhões de reais pela compra do Rodrigo Garro. O Corinthians já foi condenado em primeira instância pela FIFA e aguarda a posição final da Corte Arbitral do Esporte, que deve ser favorável ao Tadjeres, rendendo mais um transfer ban pro Timão. Importante lembrar que dentro do Corinthians há a convicção de que problemas crônicos no joelho vão impedir o Rodrigo Garro de ser tudo aquilo que ele pode. Ainda assim, negociar o Garro para um clube brasileiro não parece nada interessante. Hora de falar sobre o Corinthians,
que ainda deve mais de 100 milhões de reais na praça, apesar do acordo e do pagamento de 40 milhões de reais a Matias Rojas, dos 41 milhões de reais depositados na conta do Santos Laguna e da quitação da terceira parcela da CNRD com antecipação. São 113 milhões de reais de pendência, de problemas que podem resultar em mais condenações na Corte Arbitral do Esporte. Corinthians deve hoje ao Toluca 42 milhões de reais pelo Pedro Raul. São mais 23 milhões de reais ao Tajeres por conta de Rodrigo Garro. 15 milhões de reais ao Cuiabá por Ranieri. Essa dívida está sendo paga através da CNRD. Tem mais 12 milhões e 300 mil ao Atlético Paranaense por Alex Santana, jogador que está encostado no Corinthians. Ele nem pode treinar com o restante do elenco. Para completar, 8 milhões de reais junto ao Philadelphia Union pela contratação de José Martínez, 6 milhões e 700 mil ao Shakhtar por Maicon, que preferiu jogar no Galo em vez de continuar no Corinthians, e 6 milhões e 200 mil reais junto ao Midland da Dinamarca pela contratação de Charles. Quero registrar que as situações mais delicadas são as dívidas por Garro, Maicon, Martínez e Charles. Essas 4 já resultaram em derrotas na FIFA. Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e deve ser condenado nos próximos dias. Dessa maneira, a condenação já se transforma em transfer ban, até por isso há pressa no Parque São Jorge para registro dos novos reforços. Saideira sobre o timão, Breno Bidon herdou a camisa 7 que pertencia ao Maicon. Corinthians fez a comunicação oficial dessa novidade através das suas redes sociais nesse sábado. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians com uma boa e uma má notícia. Vou começar com a boa. Caio César é novo reforço do Corinthians, velho namoro do Timão. Em julho a negociação não avançou por conta do transfer ban, agora tudo resolvido. Caio César, atacante de 21 anos de idade, que pertence ao Al Hilal, foi formado na base do Curitiba, chega até dezembro. O Corinthians não paga nada pelo empréstimo e assume 100% dos seus salários. Atleta que ganhava na casa dos 800 mil por mês na Arábia Saudita. Jogador de velocidade, muito bom no 1 contra 1. Não vinha sendo titular no Al Hilal, até porque a concorrência é extremamente pesada. Ele, por exemplo, era a reserva do Malcom, ex-atleta do Corinthians. Na Arábia Saudita, na atual temporada, 14 jogos, 1 gol e 3 assistências. Para mim, o Caio César é muito melhor do que Romero e Thales Magno, atacantes que deixaram o clube na virada do ano. Importante registrar que esse jogador, depois de sair do Curitiba, ainda passou pelo Vitória de Guimarães, onde fez sucesso e acabou comprado por 9 milhões de euros. Al Hilal e Corinthians fecharam um acordo com opção de compra, então o Corinthians já sabe quanto vai precisar bancar caso queira ficar com o atleta em definitivo. Esse valor não foi divulgado. Para completar a má notícia, muito corintiano imaginou que no mesmo dia poderia festejar as saídas de Félix Torres e Kaká. Félix Torres tem negociação avançada para jogar por empréstimo no Internacional. Falta um acordo do Corinthians com os representantes do atleta. Os representantes querem receber um dinheiro que o Corinthians deve antes de assinar com o Inter. Nada que possa impedir a negociação. A respeito do Kaká, aí a situação é diferente. O Kaká foi consultado pelo Atlético Paranaense, mas o Furacão gostaria de ter o Kaká por empréstimo. E o Corinthians só topa negociar o zagueiro em definitivo, cifras não reveladas. Então, Félix Torres está de saída, o Kaká deve permanecer. Já usa espaço para comentário e diz o que você pensa sobre Kaká e Félix Torres. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.